Então, olha, uma derivada parcial de uma função de várias variáveis, essas várias variáveis aqui, é que, por exemplo, se eu tenho uma função de uma variável só, eu teria o f de x, não é isso? Então, eu tinha uma função cuja variável independente seria o x. Quando eu tenho f de xy, eu tenho duas variáveis independentes, que é o x e o y. Se eu tivesse f de x, y, z, aí eu teria três variáveis, e assim sucessivamente, tá bom? Então, olha, uma derivada parcial de uma função de várias variáveis é a sua derivada com respeito a uma daquelas variáveis. Então, nós vamos fazer uma derivada parcial, embora eu tenha mais de uma variável na função, quando eu faço a derivada parcial, eu faço a derivada só sobre uma das variáveis. E as outras variáveis, elas são consideradas constantes, tá? Como se fosse um valor numérico. Eu não mexo com ele. Qualquer derivada, até mesmo derivada simples, com uma variável só, eu faço a derivada na variável. O valor numérico, ele é considerado constante, a gente não mexe com ele, tá? Muito bem. Então, olha, para encontrar as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, f de x e y, por exemplo, primeiro derivamos em relação a x, considerando y uma constante, e depois derivamos em relação a y, considerando x constante. Legal? Se eu quiser fazer uma variável de segunda ordem, por exemplo, eu faço a derivada em relação a x e depois em relação a y. Tá? Mas não tem como fazer uma derivada parcial de duas variáveis ao mesmo tempo. Não. Eu tenho que fazer uma derivada parcial sobre uma variável e depois sobre outra. Com o resultado, eu faço sobre a outra. Tá? E como que é a notação? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque nós temos uma letra diferente aqui, né? Que é esse símbolozinho aqui, que nós chamamos de del ou del rum. Ok? Mas nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, olha. A derivada parcial de f de xy. Então, eu tenho uma função f de xy. Eu quero fazer uma derivada parcial sobre essa função em relação a x. Então, eu vou colocar um f maiúsculo e um x embaixo. Então, toda vez que eu tiver um f com um x, eu estou fazendo a derivada parcial da função em relação a x. Tá? Então, essa outra nomenclatura que eu tenho depois da igualdade, ela também é muito usada. Tá? Então, qualquer uma das duas nomenclaturas, ou o f com x subscrito, ou o del f de x e y e del x, del rum x, qualquer uma das duas simbolizam derivadas parciais. Tá? Então, essa primeira aqui, f de x, é uma derivada parcial em relação a x. O f de y, o fy, é uma derivada parcial em relação a y. Tá? Então, notem que aqui, nessa nomenclatura sobre fração, se a derivada parcial é sobre x, embaixo eu tenho o x. Se é sobre y, embaixo está sobre y. Ok? Então, é basicamente isso. E derivada seguem, a derivada parcial segue as mesmas regras da derivada com uma função simples, apenas de uma variável. Tá? Aquelas derivadas da potência, que você tem que fazer o n vezes a constante, vezes a variável elevada a n menos 1. Mesma forma. Tá? Por exemplo, eu tenho essa função aqui, no primeiro exemplo, na postinha de vocês aí está até resolvida, mas vamos fazer juntos aqui. Nós vamos fazer a derivada em relação a x, na letra A, em relação a y, na letra B. Tá? Então, olha, observe que nessa função aqui, eu vou até copiá-la aqui para baixo, para a gente poder trabalhar por partes realmente. Vou colocar ela aqui. Deixa eu separar um pouquinho. Isso. Então, ó, a função é essa aqui. Se eu quero fazer uma derivada em relação a x, uma derivada parcial da função em relação a x, eu vou considerar esse y aqui como um valor constante. Ó, eu tenho ele aqui. Eu não vou mexer com esse y. Eu só vou fazer a derivada em cima do x. Então, por exemplo, se eu quero fazer a derivada do x ao quadrado, vai dar o quê? 2x. Certo? Ó.
A derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, esse termo aqui do meio, 2y ao cubo, que não tem x, eu vou considerar todo esse termo constante. E a derivada da constante é igual a quanto? Igual a zero. Eu vou até colocar esse zero aqui no meio para a gente lembrar o que foi feito. Tá? Então, eu fiz a derivada desse termo aqui do meio. Como ele não tinha x, ele foi considerado apenas um termo constante e a derivada da constante é zero. Tá? Nesse terceiro termo aqui, eu tenho x ao cubo vezes y ao quadrado. O y é uma constante, eu só vou derivar o x. Então, x ao cubo, a derivada vai ser o quê? 3x quadrado. E vou repetir o y ao quadrado, porque eu não mexo com ele. Por quê? Como esse zero aqui, ele não tem adição, ele é elemento neutro, né? Então, no final, porque sim. Tá? Então, eu fiz a derivada parcial dessa função que tinha duas variáveis, o x e o y. Nesse primeiro aqui, eu fiz uma derivada parcial em relação a x. Se eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x, o y é considerado uma constante. Então, a derivada de x ao quadrado dá 2x. A derivada de 2y ao cubo, como aqui não tem x, é zero. De x ao cubo vezes y ao quadrado. Eu vou fazer a derivada só sobre o x ao cubo. E a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Eu apenas vou repetir o y ao quadrado aqui. Aí fechou. Agora, a proposta aqui é agora substituir o x e o y nessa função que foi derivada parcialmente em relação a x por 2 e 1. Então, eu venho aqui, vou colocar a função aqui. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Certo? Ó, x ao quadrado, então 2 ao quadrado. Y ao quadrado, então vou botar o 1 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Então, mais 12, que vai ser igual a 16. Certo, pessoal? Muito simples, tranquila. E aí, o que a gente vai fazer agora? Olha, na letra B, eu vou até fazer essa com vocês também, porque depois é só fazer as continhas aí. Então, ó, essa letra B, nós vamos fazer a derivada em relação a y agora. Deixa eu até colocar tudo em negrito aqui. Aí. Agora é o seguinte, o x ao quadrado ele é constante. Quando eu faço a derivada parcial em relação a y, o x é uma constante, ele fica paradinho aqui, eu não mexo com ele. Eu só vou fazer a derivada em cima do y. Então, esse primeiro termo aqui, ele só tem x. Então, como ele é considerado uma constante, a derivada desse x ao quadrado é zero. Tá bom? A derivada de 2y ao cubo vai dar 2 vezes 3 vezes y ao quadrado. Certo? Aí eu desci o numerador, que era o expoente, que era 3, e tirei uma unidade. Então, ficou 2, que já estava aqui, que era o coeficiente, multiplicado por 3 vezes y ao quadrado. Tá? E esse último termo aqui, eu tenho tanto x quanto y. Então, eu tenho x ao cubo vezes y ao quadrado. Como eu vou fazer a derivada só do y, o x vai permanecer do jeito que está, a gente não muda. E nós vamos multiplicar aqui. A derivada do y ao quadrado é 2y. Ok? Muito simples. Então, esse zero aqui, ele pode sair, né? Ó, 2 vezes 3 aqui vai dar 6y ao quadrado. E aqui, no último termo, mais 2x ao cubo y. Tá? Fazendo isso, agora nós vamos resolver o f y de 2, 1. Quer dizer, eu vou pegar essa função que eu fiz aqui, derivada,
Eu derivei em relação a y e vou substituir o y por 1 e o x por 2. Então, se é 6 vezes y ao quadrado, vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes x ao cubo. O x é 2, então 2 vezes 2 ao cubo. Vezes o y. O y é 1. O y é igual a 1. Ok? Então, ó, o y era 1, 6 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes x ao cubo. Então, 2 vezes 2 ao cubo, vezes 1. 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 6, 6. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 2, 16. 6 mais 16, 22.